Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem com vocês? Mais uma live de aquecimento para o nosso desafio na segunda-feira. Está começando em ponto 7 da noite aqui pelo Instagram. E hoje a gente vai falar sobre o SWI. O que é o SWI? O SWI é aquela sequência de suscetibilidade magnética que tem vários nomes. SWI, T2 estrela, SWAN. Eu vou falar aqui qualquer um dos nomes, não se prendam a isso. O mais importante é a gente entender para que ela serve e como a gente vai usar a nosso favor no diagnóstico. Já tem uma galera dando oi aí. Boa noite, Aleris. Boa noite, Silvinha. Beijo, obrigada por estar por aqui. Oiê, tô sentindo falta de você lá no hospital hoje, o dia inteiro comigo. Seja todo mundo muito bem-vindo. Lembrando que a gente está fazendo ontem, hoje e amanhã um pré-aquecimento para o desafio que vai rolar na segunda, terça e quarta. Então, para tirar as dúvidas, para já começar a esquentar essa galera aqui, para deixar todo mundo prontinho para o desafio, se vocês estão tão animados quanto eu, que até eu tô querendo fazer o desafio. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou começar a explicar para vocês como é que vai sair. JS Ferreira dando oi, Tayorte Dias dando oi. Gente, os nomes ficam confusos assim, né? Desculpa se eu tô falando de alguém errado. Não é de propósito, é que aparece um monte de nomes juntos, a gente não sabe onde começa o primeiro e termina. Então hoje a gente vai falar sobre o SWI. Primeiro, quem estava aqui ontem, que gostou, já deixa aquela curtida aí assim, ó, na live. Foi muito bom. Ontem a gente falou sobre o T1, foi muito legal. O vídeo tá lá disponível no canal do YouTube Neurorádio em Pauta. Se você ainda não conhece, vai lá, conheça, se inscreva no canal também. Já faz uma maratona aí nesse finzinho de semana de carnaval. Amanhã, sexta-feira, muita gente não vai trabalhar, mas sábado e domingo talvez não. Se tá no plantão também, liga um videozinho, fica ouvindo minha voz lá falando. Vamos fazer esse aquecimento pré-desafio que começa na segunda. Ontem a Nilce falando que chegou no finalzinho, mas tá tudo lá, Nilce, então você pode assistir toda a live do T1. A live do SWI, que é hoje, a gente vai ficar lá também. Boa noite, querida. Obrigada por estar por aqui. Vai ficar lá também disponível e vamos fazer agora igualzinho a gente fez ontem. Quem já tá aqui, quem teve ontem gostou, quem já tá aqui pela primeira vez, quem tá achando que esse assunto realmente pode gerar mais assunto lá onde você trabalha, o pessoal tá precisando saber disso, ó, vai todo mundo que clicar nesse aviãozinho que tá aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho. Vocês cliquem aí e mandem pra alguém. Na hora que apertar esse botão vai aparecer o nome de todo mundo que vocês conhecem que tá aí no Instagram. E aí vocês saem selecionando. Vai chegar lá no direct da pessoa e fala, ó, vem que tá bom. Vamos aprender mais um pouquinho hoje sobre sequência de ressonância. Como eu já falei ontem, a gente falou do T1, foi bem legal. O T1 é sempre muito bom da gente falar porque a gente lembra exceções. E o SWI, a gente não fala de exceções, a gente fala quando ele realmente vai ter uma utilidade muito, muito prática que vai ajudar a determinar qual é o diagnóstico que a gente está à frente ali. Eu acabei de colocar nos stories, provavelmente vocês não viram, um quadrinho lá mostrando 4 diagnósticos, chamando todo mundo para live. E eu queria ver, quem viu, se tiver alguém aqui que viu, fala, ó, eu vi, já sei matar um diagnóstico daquele, não sei matar nenhum daqueles, são os que a gente vai falar hoje. E depois dessa live, igualzinho ontem foi top, vocês super curtiram o post, compartilharam, salvaram, eu adorei, foi muito bom. Eu vou pedir para vocês fazerem isso hoje de novo. Logo depois da live eu vou colocar outro post e aí vocês já começam a comentar ali o que foi bom, o que foi ruim, o que vocês aprenderam, o que foi diferente. E compartilhem aquilo com algum amigo, fica muito legal para a gente conseguir ter mais alcance, chegar em mais gente, conseguir levar essa informação para mais pessoas. Silvia tá falando aqui, Angiopati amiloide, eu vi. Um lá é Angiopati amiloide. Eu quero ver qual vai ser. E lá no final eu vou botar então todos eles. A Alex está falando, foi maravilhoso ontem, hoje vai ser também e amanhã também. E venham pro desafio que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Quem ainda não sabe, eu vou explicar de novo o que vai acontecer na segunda-feira. Então, quando acabar a live, vocês saiam daqui. Não é para sair agora, só quando acabar a live. Vai lá na bio do Instagram, clica no link, se inscreva. Vai ter que botar seu e-mail lá. Vocês vão botar, quero participar. Depois disso vai abrir uma outra tela que vocês vão ter a opção de participar também do grupo do WhatsApp que está sendo criado para esse evento. Por que você tem que participar do grupo do WhatsApp? Porque lá vão ter as informações quentes, ó. Lá tá rolando agora o link para essa live, lá tá rolando as outras informações que vão acontecer ao longo do desafio que vocês vão precisar para todo mundo participar. E por que eu vou participar desse desafio? Porque no final, todo mundo que participar vai ganhar um presente. A gente vai sortear uma inscrição do curso para quem tiver nos 3 dias lá.
Então, vai valer a pena, porque vocês já vão aprender o conteúdo de graça e vão correr a chance de ter o desafio e ganhar ainda um curso no final. Então, hoje não é o desafio ainda, hoje é só um esquenta para o desafio, já que a gente está em fase de carnaval, todo mundo sabe que tem aquele esquenta. O desafio mesmo começa na segunda, dia 7 de março, vai ser nos dias 7, 8 e 9 de março, lá pelo YouTube. Então você já pode fazer sua inscrição lá, ativa o sininho, que as lives já vão estar marcadas, então você vai receber a notificação no seu e-mail, e deixando o e-mail lá na nossa página também você vai receber o link direto, então vai ser muito fácil, é só clicar, apertar, que às 8 horas a gente começa na segunda-feira. Mas hoje a gente está falando um pouquinho de sequência para vocês sentirem o gostinho do que vai rolar lá. Silvinha, eu quero, então vai lá e clica põe seu e-mail e vem com a gente na segunda-feira, que eu tenho certeza que você vai conseguir acrescentar muita coisa lá, com aqueles laudinhos que você dá pra mim, que você me manda, aqueles crâniozinho cabeludo, eu tenho certeza que você vai conseguir acrescentar muito no desafio lá e ajudar essa galera aí também que tá querendo aprender e saber mais. Mas por agora, e se todo mundo já compartilhou, então compartilha agora pra gente começar a falar do SWI. Eu quero falar sobre essa sequência o que ela quer dizer, o que ela pode trazer de informação adicional. Em geral, a gente vai pensar no SWI como vai me mostrar onde tem focos de sangramento. Para que eu preciso ver isso se eu estou vendo que sangrou no T1? Ontem a gente viu que o sangue fica hiperintenso no T1. Mas será que todo sangue fica hiperintenso no T1? Aquele grandão fica? Mas e os pequenos? E o que a distribuição daqueles focos pequenos pode me ajudar no meu diagnóstico diferencial? Pode me dar a causa do hematoma. E eu não estou exagerando, não. Aqui a gente está falando de causa mesmo, causa-consequência. Estou vendo isso, posso falar que é isso. É bem desse jeito. Cleiton está falando aqui, SWI é vida. Eu acho que todo mundo já ficou viciado no SWI que está por aqui, de tanto que eu falo dessa sequência. Ó, eu coloquei esse exame, eu acabei de ver agora à tarde. Eu cheguei do hospital agora, vim correndo para poder estar aqui com vocês. E eu acabei de ver esse exame. Quando a gente olha para esse exame, você vai ver, é uma tomografia, é uma hiperdensidade. E como a gente está sempre tentando trazer esse paralelo do que eu vejo na TC e como eu vou ver isso na ressonância e começar a desenvolver esse sentido de qual é a história que a tomografia me conta que vai ser melhor contada na ressonância, mas que eu já posso chegar a um diagnóstico. Então, quando você olha essa tomografia, ninguém tem dúvida que tem um hematoma gigantesco aí, né? Ele descia um pouquinho, pegava a região núcleo-capsular, ali, centro semival, cororradiado, do lado esquerdo, enorme, desviava o ventrículo, sangrou para dentro do ventrículo, fez um hemoventrículo, um quadro clínico bastante grave. Não tem nada a ver com os diagnósticos que a gente vai falar, mas por que eu estou trazendo esse grande? A gente não tem dúvida que tem um hematoma aí. Como é que isso vai estar no T1? Hiperintenso. Vai estar restringindo difusão, vai ter muito hipossinal também no SWI. A gente já sabe disso tudo. E um hematoma desse tamanho, às vezes fica difícil a gente definir a causa. Mas tudo bem, você está me falando que ele é ali, região de centro semival, núcleo da base, é uma região mais profunda. Ele pegou, deixa eu ver se eu tirei a foto aqui de onde ele pegou também. Ah, tirei. Aqui, ó. Pegou no tronco cerebral, pegou no mesencéfalo, ele foi para o quarto ventrículo, tinha herniação cerebral, enfim, um quadro bastante grave. Mas o que você vai pensar? Caramba, por que isso aí pode ser? Será que eu conseguiria o SWI me mostrar alguma causa? Por que eu trouxe isso para vocês? Esse paciente não tinha ressonância, nem deu tempo de fazer. Mas esse sangramento aí foi por Covid. Ele estava internado há 15 dias com Covid e sangrou. O que a gente tem visto, e eu quero começar a live falando disso, muito comumente nos pacientes que têm Covid, todos aqueles microsangramentos. Quando você tem um sangramento dessa monta, ninguém tem dúvida que sangrou, ninguém tem dúvida que tem um hematoma rolando aí. Tá tudo bem, a gente já fez o diagnóstico na TC. Mas muito paciente está vindo na clínica, e isso não é um ambiente de emergência, não é quando ele está internado, é depois que passou tudo, com alteração confusional, com perda de memória, com alguma dificuldade de intelectual que não tinha. A gente pensa sempre que realmente os pacientes mais velhos podem ter descompensado o início da demência, a gente sabe da cauda longa do Covid, tem um monte de coisa acontecendo aí em paralelo. Mas o que a gente não pode deixar de olhar com muita atenção é a sequência de suscetibilidade magnética nesse paciente. É obrigatório ser feito, inclusive em paciente jovem.
Se você está num lugar que não faz SWI para paciente jovem, peça para um paciente pós-Covid. Porque tem sido comum a gente ver microsangramentos. Então, um sangramento dessa monta, é óbvio que esse paciente vai estar muito grave internado, vai aparecer no hospital, mas está aparecendo muito no dia a dia. E os focos podem estar em qualquer lugar, mas a gente tem que pensar também em focos que estão no corpo caloso, que estão ali subcorticais, que podem até estar profundos. Ah, mas como é que eu vou saber se ele já não tinha esse microsangramento? Não vai. O que a gente vai ver é que naquele momento ele tem. E que pode ser uma das causas que explique todo esse déficit cognitivo, essa alteração, às vezes, comportamental que os pacientes fiquem. Não dá pra gente fazer uma relação causal direta, mas toda a literatura tem mostrado que esses focos surgiram, tem sido uma comorbidade relativamente comum no pós-Covid. Então, procurem, se liguem, porque ainda é uma indicação bastante comum, ainda tem muita gente tendo, a gente acabou de ter um surto grande, provavelmente daqui a um mês, e já vai começar a aparecer agora, início de março, início de abril, paciente com a cauda longa, e a gente tem que ficar atento e esperto para sequenciar SWI. Então, primeira grande utilidade do dia, independente da gente ter um sangramento desse tamanho, procurem em pacientes que podem ter algum tipo de complicação. Agora, esse aqui, ó, esse é o nosso dia a dia. Microsangramento, microbleed, como eles chamam em inglês, microsangramento que a gente só vai ver aí. Ah, mas eu vou olhar no flare. Não vai. Todos esses casos que eu vou mostrar agora eu peguei na Radiopid, então vocês podem ter acesso tranquilamente. O que você vai ver em alguma outra sequência? Muito provavelmente nada. Alguns desses microsangramentos, tá vendo que tem um ali pertinho do ventrículo, no caudado, tem dois no tálamo, um de cada lado, um menorzinho no tálamo esquerdo aqui desse lado. Tem até alguns ali pro putamen também. Esses pequenininhos, às vezes, quando ele é um pouquinho maior, a gente pode ver uma lacuninha lá no flare. Você pode olhar no flare e ver que tem uma gliosezinha em volta, chamar de infarto lacunar, e ele tem exatamente a mesma correspondência no SWI ou no T2 estrela. Mas na grande maioria, a gente não vai ver. Você vai se surpreender, às vezes, com queijo suíço todo furado do SWI, que a gente não vê nas outras sequências. Então, é importante, o primeiro conceito quando você olha uma sequência de SWI é busca ativa. Tem que olhar, tem que procurar. Não acha que a gente vai ver em outras projeções. Ah, mas eu já ouvi falar que no T2 o sangue também pode ficar hipointenso. Pode. Quando ele é maior, a gente pode até ver um pontinho no T2, mas você vai ter que gastar teu olho, você vai ter que gastar a tua experiência e vai estar olhando na sequência errada. Então, procurem no SWI, como o Cleiton falou, SWI é vida, usem e abusem, vai valer a pena, porque na verdade ela vai te dar essa informação adicional. E quando você vê esse microsangramento profundo, região de núcleos da base, agora eu quero ver todo mundo que está aí participar, não vou falar o que é. Qual é a hipótese diagnóstica que vem de cara no pensamento de vocês? Tô vendo ali, microsangramento no tálamo, microsangramento no putamen, microsangramento no caudado. O que pode ser? Ah, eu vou pensar uma doença vascular de que origem, de que etiologia? Aonde eu vou ter, qual vai ser a representação do meu grande hematoma? Silvinha já mandou aqui. Exatamente isso. A gente tem que pensar na hipertensão. Ponto. Se está profundo, e isso aí todo mundo aprendeu lá na faculdade, na cadeira de neurocirurgia, de clínica médica, de cardio. Todo mundo que fala de hipertensão é uma doença super comum, ouviu falar que hipertensão descontrolada pode dar doença vascular cerebral, que vai levar a um hematoma intracraniano. E onde está esse hematoma? Esse hematoma vai estar ali mais ou menos onde eu mostrei para vocês, aquele do Covid. Aquilo ali pode até ter sido secundário a algum quadro hipertensivo? Pode. Sempre pode, a gente não vai saber. Mas é exatamente daquele jeito. Um hematoma grande, profundo, que vai ficar ali perto do ventrículo, que pode exercer um efeito compressivo, que pode ter aquele efeito de ficar ressangrando, aumentando, que você tem que acompanhar de perto. E a grande dica, não só pela localização de que você tem, né, quando você faz a tomografia, mas a localização de outros microsangramentos nesse paciente. Então, a gente sabe que a hipertensão faz uma lesão vascular contínua, difusa, que acomete principalmente as artérias perfurantes, são mais fininhas, com uma parede mais frágil. Então, você tem mais lesão ali naquela região, faz aqueles aneurisminhas, Charcot-Bouchard. Eu não gosto de nome, mas esse é um que fica na minha cabeça. Então, a gente faz um diagnóstico direto.
Então você vai falar assim, esse paciente eu sei que tem doença vascular relacionada à hipertensão. Olha que informação legal de você dar. Olha que informação legal de você extrair quando você vê esse exame e você consegue chegar no seu consultório a essa conclusão da importância desse microsangramento. E óbvio que isso vai levar a determinadas condutas, talvez um controle pressórico mais adequado, se você vai anticoagular ou não, se tem muito microsangramento, que existe uma discussão nesse sentido, e aí entra toda aquela cascata de problemas do o que você pode fazer com um paciente que tem microsangramento. O número de microsangramento importa? Provavelmente sim. E isso cabe a gente avaliar ativamente. Isso é muito importante, porque eu canso de ver laudo canso de ver exame que tem microsangramento e não estava descrito. Então isso é importante para a gente ter esse controle mais fino da doença. Vamos lá ver um segundo exemplo agora. Esse vai ser legal, hein? Esse aí, todo furado. Repara como essa sequência é um pouquinho diferente da outra. A outra era um T2 estrela, é uma sequência mais antiga, ela te dá muito menos informação do que essa aí, que é um padrão do SW ou um SWAN, que é um aspecto venográfico. O que é o aspecto venográfico? A gente vê muita linha hipointensa de permeoparênquima ali profunda, aquilo ali são as veias, tem que aparecer, na verdade o SW foi desenvolvido para aparecer exatamente essas veias, e ter esse aspecto venográfico com a presença da deoxiemoglobina, que ela gera mais alteração, mais distúrbio de campo magnético, por isso dá esse sinal preto, né, que é o que a gente quer ver. Só que quando você repara aí, ó, eu tenho foco pra caramba, tá tudo hipointenso, vários focos. Mas e aí, qual vai ser o diagnóstico que vocês vão pensar? Eu tô tendo foco no tálamo, eu botei mais ou menos tudo na mesma região, né? Tô tendo foco no tálamo, tenho foco ali indo para cápsula interna, putame à esquerda, tenho periventricular, tenho periférico córtico subcortical. Eu tô pegando, na verdade, qualquer região do cérebro. E aí, o que vocês imaginam que pode ser isso? Será que o tamanho influencia? Será que eles são todos com o mesmo aspecto homogêneo? Será que isso importa, na verdade, ou não? A gente não tem que ligar para esse tipo de informação? Qual o diagnóstico diferencial que eu vou ficar tensa? O que eu imagino que é o flare desse paciente? O flare desse paciente, ele é normal, ele pode não ter nada. E na hora que você faz o SWI, ele está todo furado. E se eu te disser que esse paciente tem 30, 40 anos e que ele tem um irmão que também tem uma cabeça desse jeito? O que você vai pensar? Como é que a gente vai juntar todas essas informações num único diagnóstico diferencial? Então é importante a gente pensar aqui no diagnóstico relacionado ao cavernoma, principalmente ao aspecto de cavernoma familiar. Então a gente tem lesão em qualquer lugar e eles têm uma distribuição aleatória. É assim mesmo, são aleatórios. Não vai valer aquela regra da gente olhar se é córtico subcortical ou se é profundo para dar esse diagnóstico. Quando eles vêm meio misturados assim, pode até facilitar um pouco pra gente, porque não fecha nem tanto para hipertensão, nem tanto para angiopatia amiloide. Então fica mais interessante quando eles vêm de uma forma difusa. É óbvio que esse paciente, ele tem um risco grande de sangramento, porque ele tem muito cavernoma. São muitos vasinhos doentes, né? Muita doença vascular difusa. Se você quer saber um pouco mais sobre cavernoma, tem um vídeo excelente lá no YouTube, também no Neurorádio em Pauta, que foi produzido pelo professor Jorge Marcondes, que é um dos coordenadores da Aliança Cavernoma. Que é uma aliança bem interessante, que dá o apoio a pacientes, que dá o apoio a profissionais de saúde também, que precisam tratar e cuidar de pacientes com cavernomas múltiplos, ou enfim, com vários, como nesse caso, com a doença familiar, que faz a pesquisa genética, que tem feito muito conhecimento nessa área. É bem legal o vídeo, eu recomendo que vocês assistam. Fechando esse parênteses, voltando para cá. Dá pra gente sugerir de cara que é cavernoma? Dá pra gente sugerir que tem múltiplos focos de microsangramento. E aí você vai ter que pensar sim dentro dessa hipótese cavernoma, porque você, principalmente se você estiver numa faixa etária mais jovem, onde você não vai explicar por tanta doença vascular, e o cavernoma a gente sabe que é uma doença, né, no fim de tudo, de origem vascular, que vai levar a esses microdepósitos. Pode ser que você tenha um maior que o outro, sim, isso pode ser um ponto positivo para a gente tentar fechar esse diagnóstico. Pode ser que você já tenha um hematoma aí nessa região. Ah, mas eu não vou confundir com angiopatia amiloide? Por que você não vai confundir com angiopatia amiloide? Quem sabe coloca aí, nesse exemplo aí que eu estou mostrando especificamente, nesse corte,
Qual é a imagem nesse corte que vai te falar? Não é angiopatia amiloide isso aqui. É uma outra doença vascular, procura qualquer outra causa, menos essa. A gente tem uma informação bem precisa aí, por isso que eu trouxe sempre mais ou menos o corte a nível dos núcleos da base. Porque se você tem acometimento de núcleos da base, você não tem critério diagnóstico radiológico para fechar a angiopatia amiloide. Combinado? Então você tem que preservar essa região. Se você não preserva, não pode ser pelos critérios de Boston. Então, mas medicina tudo pode? Sempre tudo pode. Se você fizer um estudo patológico, de repente, até vai ter um depósito amiloide lá naquela parede do vaso do núcleo da base. Mas isso não quer dizer que radiologicamente você preencheu os critérios. E a gente tenta preencher os critérios usando a imagem para a gente não tirar um pedaço de vaso, porque fica extremamente difícil para dar esse tipo de diagnóstico. Então esse exemplo aí eram cavernomos múltiplos. Lembrar que eles são de distribuição aleatória, eles podem ter vários tamanhos, já pode ter alguma área com hematoma maior associado, então você pode ver um halo mais preto, né, em volta, e vai ajudar nessa diferenciação com a idade também, né, ajuda um pouco nessa diferenciação desses três principais grandes diagnósticos diferenciais. Agora eu tô achando vocês muito quietinhos e eu vou botar esse. Agora eu quero ver, esse aí é difícil. Esse aí é difícil, eu trouxe, na verdade, pra gente fazer como uma exceção. Mais uma daquelas exceções que eu adoro falar. Tô vendo um monte de gente entrar aqui. Boa noite, pessoal. Mas tá todo mundo quietinho, sem falar. Só a Silvia que tava falando, o Cleiton, a Lelis. O pessoal chegou comentando, mas agora ficou todo mundo murcho. Vamos lá. Quero ver quem dá mais por esse diagnóstico aí. Esse diagnóstico vai ser bastante difícil. Vamos reparar algumas diferenças dessa sequência para que a gente acabou de ver. Então, de novo, ela não é uma sequência com tanta definição, tanto espacial quanto até de por sinal mesmo, né? Como a gente viu na outra. Silvinha, o diagnóstico acabou? São os três principais, realmente, né? Que a gente tem que pensar sempre. Eu não falei, não vou ter imagem aqui, mas principalmente quando a gente vê um hematoma, tentar ver se tem unidos, né? Se tem um vaso grandão, se tem uma artéria chegando, se tem uma veia grande saindo, pra gente pensar em uma formação arteriovenosa, né? De alto fluxo. Principalmente quando a gente vê hematoma periférico e hematoma em paciente mais jovem. Mas esse aqui não, é uma sequência totalmente diferente. A gente tem menos resolução, tanto espacial quanto de intensidade de sinal. E isso já sugere pra gente que a gente voltou a ver uma sequência que a gente chama de T2 estrela e não a sequência que a gente chama de SWI. A Aline botou aqui lesão axonal difusa. Lesão axonal difusa pode ser uma boa. Onde é que mas vamos olhar para a localização, né? Lesão axonal difusa sempre a gente vai ter que olhar no SWI. É um diagnóstico que vai ser dado basicamente no SWI, né? Ou na sequência de suscetibilidade. Por quê? Porque você vai ter um trauma e aí você pode ter uma área de malácia. Ok, ali todo mundo vai ver a malácia no flare, como ela aparece no flare, como ela aparece no T2, não tem problema nenhum. Mas quando a gente olha no SWI, aí a gente vê muita coisa, né? Aí a gente entende por que o paciente não acorda do coma. Aí a gente entende por que o paciente saiu tão sequelado com uma malácia tão pequena. Aí a gente começa a entender toda a discrepância, vamos dizer, clínico-radiológica. Se você não olha e não busca ativamente a lesão axonal difusa na sequência de suscetibilidade. Mas onde que elas são classicamente presentes? Elas são classicamente presentes no corpo caloso, no tronco cerebral. Por quê? Porque são as estruturas maiores. O corpo caloso é uma grande estrutura que a gente tem, né? De transfixão, que vai de um lado para o outro, que estabiliza o hemisfério. Então ele é grande e ele é menos móvel, menos maleável. Então na hora que você tem um trauma e você vai com a cabeça para frente, você roda o cérebro lá dentro, o corpo caloso ele tende a dar umas estiradas, porque ele não tem como se acomodar tão bem. Porque é uma estrutura maior e mais fixa. Então você lacera, você faz microlacerações. Por isso que são muito comuns as alterações da lesão axonal difusa no corpo caloso. E por que isso acontece no tronco cerebral também? O tronco não é grande, o tronco é comprido. Mas ele é mais estável também. Então na hora que você roda, você tende a manter o tronco no lugar e rodar o cérebro. E aí você faz também as microlacerações.
Então você faz muito foco de sinal hipointenso ali. Onde é que estão os focos de sinal hipointenso aí nessa sequência? Tudo bem que não é uma sequência que mostra o tronco cerebral, mas mostra o corpo caloso. A gente tem aqui anterior, não aparece nada, e a gente tem posterior, até aparecem os foquinhos. Então até poderia ser sim. Mas tem muito foco aonde? Tálamo, ó. Os dois tálamos ali, juntinhos do lado dos ventrículos laterais, com bastante foco. Foco aqui também na cápsula interna. Foco um pouquinho no putâmen, talvez, principalmente aqui à esquerda. E por que eu trouxe esse diagnóstico? Porque é interessante para a gente lembrar principalmente em pós-operatório. Pós-operatório, tanto que você tem ósseo com grande mobilização de gordura, ou em pós-operatório de cirurgia plástica, onde você faz administração de gordura, né? Você injeta a gordura em algum lugar. Então a gente pode fazer embolia gordurosa. E a embolia gordurosa também vai aparecer como hipossinal no T2 estrela. Vai ser para sempre? Não. É o meu primeiro diagnóstico diferencial? Não. Mas saibam como procurar na suspeita diagnóstica de. Muitas vezes a gente pode ver a embolia gordurosa também usando, né, ainda mais que você tenha gordura no sangue, usando a tomografia, e vamos fazer de novo voltar e fazer aquela correlação que a gente tem feito desde ontem. Como é que eu vou ver a embolia gordurosa numa tomografia, por exemplo? A gente vai ver foco bem hipodenso, que vai parecer gás. Então a gente vai tender, lembra que eu falei ontem? Muita gente vai falar que aquilo ali é um pneumoencéfalo, porque viu muito preto, mas na hora que você põe um raizinho lá para ver a unidade de Hounsfield, ela é negativo, mas não é menos 1000, ela é negativo menos 30, que é o da gordura. Então é exatamente desse jeito que a gente vai pensar também. Viu múltiplos foquinhos lá, hipodensos, espaços pelo cérebro, pensa que pode ser embolia gordurosa. Principalmente em grandes traumas, onde você tem muita mobilização óssea, né, de medular gordurosa, ou realmente em procedimentos estéticos com injeção de gordura. Então, 2 grandes pontos para você avaliar quando o paciente evolui mal neurologicamente a partir daquilo ali, e a ressonância pode te dar essa dica. Talvez não fique tão claro nas outras sequências, se não for uma embolia muito grande. Vai ficar mais fácil da gente identificar nessa sequência SWI. Ah, mas eu vou conseguir diferenciar de microsangramento? Não. O que na verdade a gente pode ver se, de novo, voltando no T1, a gente tem algum foco que sugira gordura lá espalhado em algum vasinho, e aí você faz a supressão de gordura, aquele foco apaga, você tem certeza que é gordura, e você sugere junto com o SWI que aquilo ali todo é um padrão de embolia gordurosa, ok? Então esse diagnóstico é difícil, mas é um diagnóstico que dá pra gente também buscar ativamente no SWI, baseado, obviamente, principalmente quando você tem esse pós-diagnóstico, ninguém vai sair fazendo embolia gordurosa por aí, né? E um outro padrão, junto com o diagnóstico que eu queria falar, é esse padrão, que é uma informação. Quando tá muito exuberante assim, você vai ver no T1 e no T2 também. Mas quando é mais discreto, é uma informação que é uma super carta na manga e te ajuda a entender os processos fisiopatológicos que estão acontecendo ali. Então o que a gente está vendo aí nessa sequência? Quem está entrando aí, entrou um monte de gente agora de novo, uns que já estão sempre por aqui, uns nomes diferentes que estão começando a participar agora aqui do canal. Vamos lá, gente. O que vocês estão vendo de diferente? Até agora eu mostrei foco de sangramento, de microsangramento dentro do parênquima. Agora, onde que está esse foco de microsangramento? Mudou, né? Não é aquele aspecto mais de bolinha pontiforme que a gente está tentando organizar o pensamento para ver onde estão as bolinhas. Porque eu tenho certeza que elas estão dentro do parênquima. E aí, para onde elas estão, eu consigo ir jogando no diagnóstico diferencial. Agora ela está fora, agora ela está desenhando o córtex, ela está fazendo o caminho da leptomeninge, ela está bem coladinho ali no córtex. E isso é um padrão que a gente via, primeiro, muito comumente em quê? Em paciente que teve trauma, secundário a quê? A hemorragia subaracnoide. Então, quando a gente faz esse depósito ali coladinho no cérebro, né, a gente pensa que, sangrou em algum momento aí. Então, você teve uma hemorragia subaracnoide? Você teve um trauma? Aí o paciente vinha e falava assim, não, nunca tive, nunca bati com a cabeça, nunca precisei ir para o hospital, nunca tive um acidente de carro, nunca caí da escada, nunca aconteceu nada. E você tem essa questão, isso aí, Átila, na região do córtex, junto ao córtex.
Isso é o que a gente fala, que ele segue o caminho da leptomeninge, né? Que é aquela meninge que é mais coladinha no córtex, vai aderindo ali, então ela vai na profundidade do sulco, volta, vai na profundidade, volta. Você vê que ela está desenhando a cisura silviana, a ínsula ali, ó, bilateralmente está entrando nos sulcos occipitais aqui, nessa porção mais de trás. Então, é uma localização totalmente diferente do que a gente viu. Como é que a gente chama isso clinicamente? De hemosiderose cortical. Então você tem depósito de hemosiderina, por isso que é hemosiderose, junto ao córtex. Então o termo que vocês vão ver descritos isso aí, e como vocês podem identificar, é hemosiderose cortical. E o que ela me reflete? O que eu vou dizer? Eu tenho hemosiderose cortical porque eu tive um sangramento. Primeira causa não. A causa que vem primeiro à cabeça vai ser por uma hemorragia subaracnoide prévia. Imagina uma hemorragia subaracnoide desse tamanho. Provavelmente esse paciente estaria com algum tipo de sequela, porque foi muita coisa. Tem muita hemorragia em volta. Isso pode acontecer? Até pode. Mas aí a gente pode ver também outras áreas de encefalomalácia, porque provavelmente fez muito vasoespasmo, fez áreas de isquemia secundária. Isso são informações que o exame vai te contando, as outras sequências vão te contando e vão te levando para construir esse raciocínio. Agora, quando a gente olha no resto do córtex, é tudo muito preservado, né? Você não vê uma área de malácia, ou, além disso, você vê toda essa sinal de hemosiderose cortical, mas de um aspecto como esse, e aí a gente está vendo de novo aquele aspecto de queijo furadinho, de queijo suíço. Mas aonde estão as bolinhas do queijo suíço agora? Quem está acompanhando aí comenta. Vocês estão vendo? A gente já viu esse padrão aqui? Elas estão centrais ou elas estão na periferia? Então ali, ó, tá vendo? Aqui, de novo, a gente voltou a ver uma sequência SWI, diferente daquela que a gente viu antes, que era o T2 estrela. Então, ó, ventrículo. E aí a gente tá vendo aqui, ó, putamen, tô vendo o tálamo aqui, e tô vendo que toda essa região profunda tá pulpada. Eu tenho todos os meus pontos córticos subcorticais, na interface córtico-subcortical. Se você olhar, esse paciente pode ter ponto assim também no cerebelo, e elas são predominantemente periféricas. Então, Silvinha e a Alélia já mandaram aqui, angiopatia amiloide, exatamente. Não precisa pensar num outro diagnóstico que não esse, né? Vai ser muito característico. E esse diagnóstico vai sair olhando o SWI. É bem legal. O Átila está falando, já observei esse sinal cortical no AVC. A gente vai chegar lá já já. Exatamente esse grande diagnóstico diferencial aí para não fazer confusão com causas de hemorragia. Então guardem esse padrão. Os critérios de Boston modificado hoje consideram que só a hemosiderose, já uma hemosiderose significativa, né, quando você tem um grande envolvimento cerebral, mais de 3 lobos, ele já é um sinal diagnóstico que pode ser considerado como angiopatia amiloide. Então a gente sempre procurava muito essa periferia, né, esse ponto córtico subcortical, mas na verdade só a hemosiderose pode já ser suficiente. E o que a gente tem visto mais frequentemente é a associação dos dois. Então, pensar que o depósito da angiopatia amiloide, do beta-amiloide, ele acontece na parede do vaso, ele leva a uma lesão vascular difusa e você vai ter essa manifestação como microsangramento. Não vai aparecer como malácia no flare, não vai aparecer como doença no T2. Você pode nem ter muita gliose associado a isso, são processos fisiopatológicos diferentes, mas você mostra, tem a marquinha lá do microsangramento, e a gente sabe que quanto mais microsangramento acumulado, mais déficit pode ter. E abrindo um outro parênteses aqui, tem um vídeo também que eu gravei já no YouTube, tá bem legal falando sobre isso. É a gente pensar que o depósito beta-amiloide vascular, ele é todo mundo dentro do mesmo espectro da doença de Alzheimer. Então, muitas vezes a gente fala que a doença de Alzheimer está relacionada, você quer fazer um diagnóstico diferencial de demência relacionado ao Alzheimer ou um diagnóstico de demência relacionado a uma doença vascular, mas na verdade elas podem coexistir se a doença vascular for de origem também relacionada ao depósito beta-amiloide no vaso. Por que alguns pacientes fazem só angiopatia? Por que outros fazem só Alzheimer? Porque a gente não vê essa associação com tanta frequência na imagem, é um outro porquê que ainda está sendo investigado. Provavelmente eles fazem peptídeos diferentes, eles fazem acúmulos em locais diferentes. Possivelmente para uma predisposição genética mais para um do que para outro.
Mas é fato que a gente tem que sempre pensar que viu um hipocampo pequeno, acho que é doença de Alzheimer, vamos olhar o SWI porque pode ter angiopatia amiloide junto. Viu uma angiopatia amiloide importante? Olha o coronal T2, olha o hipocampo com carinho e vê se já não tem uma doença de Alzheimer ali, tá bom? Então, uma informação que você vai adicionar muito, você vai conseguir literalmente matar 2 coelhos com uma cajadada só e fechar, né, o seu quadro clínico de demência usando isso tudo. O objetivo de hoje não era falar de demência, falar sobre causas de hematoma, mas assim, é importante a gente trazer esse paralelo dessa associação com essas 2 doenças. E, melhor que isso, onde eu vou ver o hematoma aí nessa região? Vai ser aquele hematoma periférico. Lembra aquele hematoma periférico que a gente viu ontem, lá no T1? Ó, deixa eu mostrar aqui. Eu vou salvando tanta imagem durante o dia que eu me perco depois nas imagens. Lembra esse hematoma periférico aí que eu salvei para vocês, que eu falei para vocês ontem, ó? Tá lá pertinho do ventrículo. Isso aí deve ter alguma coisa que não é central, é periférico. Eu poderia apostar que isso aí é uma angiopatia amiloide, se obviamente não tiver uma outra doença vascular. É exatamente esse tipo de hematoma que a gente vai ver. Um hematoma grande, lobar, periférico. Aí um hematoma de transição temporo-occipital, mais temporal, né? Temporal direito. Muita coisa relacionada provavelmente àqueles microsangramentos. Então o que a gente vê na angiopatia amiloide? Esclerose cortical, os hematomas, os microsangramentos periféricos, podem estar no cerebelo também, mas não vão estar em região dos núcleos da base, tronco cerebral. E a gente pode ver um hematoma grande, um hematoma lobar periférico, que já aconteceu. Normalmente esse hematoma ele não é tão agressivo, vamos dizer assim, quanto o hematoma hipertensivo. Ele pode ser grande, ele vai gerar efeito de massa, dependendo da localização ele pode ter uma herniação no momento, obviamente que ele está mais agudo, né, com mais sangue, com mais edema, mas ele pode ter uma evolução melhor do que a gente vê com o hematoma hipertensivo. Então, são coisas que a gente começa a pensar na hora que você olha aquela primeira tomografia lá que eu mostrei para vocês e fala, caramba, tá no centro, deve ser hipertensivo, tá periférico, tem que pensar em outra coisa, vamos abrir o olho aqui. Silvinha aqui botando adorei, a Kim tá lá e na Bélgica, eu acho, ela fala em português comigo, é muito legal, a gente conversa bastante pelo direct também, ela trabalha com neurointensivismo, tá sempre por aqui. E a Leris aqui, espetacular. Que bom que vocês estão gostando. Fico feliz de a gente conseguir construir esse raciocínio. E agora, para terminar, eu vou mostrar aqui o que o Átila estava falando. Que é exatamente o problema de todo dia. Você vê um AVC, o AVC já foi, já passou, acabou. E aí, a gente vê aquele hipersinal no T1 e coça a mão para a gente falar que aquilo ali é um sangramento em cima de uma área de AVC. Então, gente, muito, muito cuidado com o que a gente chama de necrose cortical laminar. Ah, não vai dar para ver aqui. Se vocês olharem, e eu não consigo mexer esse T1, na verdade aqui, ó, nessa margem aqui, temporal aqui desse lado, tá tudo com hipersinal no córtex. E ele vai ter hipersinal no T1 e não é realce, normalmente é hipersinal no T1 e aí chama atenção no pós-contraste. Mas se você voltar lá no T1, ele já era hiperintenso. E aí as pessoas ficam muitas vezes apavoradas achando que aquilo ali sangrou. 2 pontos, você tem que reconhecer que aquilo ali é uma área de malácia. Olha como os ventrículos estão diferentes, esse ventrículo aqui está mais gordinho. Olha como eu tenho um hipossinal subcortical difuso em T1, mostrando que aquilo ali é uma área de malácia e eu já posso ter uma retração de suco. Mas quando você olha para o córtex, parece que o córtex está lá, mantido na mesma posição. E aí você vai pensar, caramba, sangrou? Primeiro, normalmente um AVC não vai sangrar anos depois dele acontecer. A complicação é todo um pacote. Então, ou você não está entendendo que isso aí é uma área de encefalomalácia e que na área de encefalomalácia existe a necrose cortical associada. Em alguns pacientes, isso pode acontecer já com 15 dias do AVC, e aí começa o problema, porque você sabe que tem um AVC subagudo e está vendo aquela área de hipersinal. Mas qual é o grande truque aqui para a gente entender que isso é uma área de necrose cortical laminar? Ela tem o hipersinal no T1, sim, mas o SWI dela tem outro tipo de comportamento. Espera aí, deixa eu achar aqui, porque essa fotinha estava mais antiga. Ó, esse é o SWI desse paciente.
Vocês estão vendo algum tipo de depósito de ferritina e muciderina fazendo aquele desenho do córtex? Não. Não, porque aquilo ali não é sangue. Aquilo ali é macrófago compactado, aquilo ali é macrófago reagindo a todo o processo inflamatório que está acontecendo ali secundário ao AVC. Então, o hipersinal cortical, ele aparece no T1, mas ele não tem representação no SWI. Isso é a marca da necrose cortical laminar. E vocês vão ver muita gente por aí falando que aquilo ali é um sangramento. E não é. Fiquem atentos a isso. Primeiro, saibam reconhecer que é um AVC antigo, que é uma área de malácia. Segundo, lembrem que aquilo ali pode acontecer já nesse momento subagudo, então fica de olho. Se for sangramento, vai ter que estar com marcado hipersinal no T1, já tem que ter alteração no SWI também. Você vai ver restrição à difusão, porque o sangue, no início, ele restringe a difusão. E a gente está vendo, ó, teve sangramento aí? Teve. Olha só quanto pontinho preto que eu tô vendo aqui, ó. Se você olhar desse lado, você vai ver que é diferente desse lado. Então, teve microsangramento, teve degeneração, focos de degeneração hemorrágica, sim. Mas é diferente de necrose cortical laminar. Então, para quem dá laudo, para quem faz exame, muitas vezes eu coloco, ó, tem necrose cortical laminar, ponto. Esquece isso, faz parte do processo do AVC. Teve degeneração hemorrágica, sim, ponto, é outro problema. E ó, tudo isso já foi. É uma área de malácia, um AVC antigo. Então, Átila, foi ótima a sua pergunta, porque é um questionamento super comum e eu já estava pensando realmente em trazer isso para deixar bem clara essa confusão, porque é uma confusão. É muito comum quem está começando a dar plantão, quem está começando a ver exame, que sabe que o paciente teve AVC, vai lá ver a ressonância e fala, caramba, agora sangrou. Aí já chama neurocirurgia, aí já quer ver se precisa drenar, quando na verdade a gente só está vendo um processo fisiopatológico, entre aspas, normal, que vai acontecer pós alguma área de lesão isquêmica, tá? Então, o nome disso é necrose cortical laminar, vai sair no laudo. Tudo isso aí eu falei ontem também, quando eu mostrei a sequência do T1. Lembra que eu mostrei a apostila para vocês, do princípios da ressonância magnética? Então, tudo isso tinha lá naquele quadrinho, ontem que eu mostrei, ó, sobre o T1, reparem só. Um deles aqui fala sobre necrose cortical laminar, que é um pitfall enorme sobre o T1. E deixa eu mostrar aqui para vocês como é legal a parte do SWI. Toda a utilidade do SWI, ó, em várias doenças. A gente falou aqui de algumas, a gente falou das doenças que cursam com hematoma, mas na verdade a gente pode usar esse SWI também, ó, para ver nigrosoma, para ajudar na definição da síndrome de Parkinson, do parkinsonismo, para determinação efetiva, ó, como a gente falou aqui, das causas de hematoma. E não é só isso, como o SWI vai usar também, ó, em pacientes com esclerose múltipla, em pacientes com tumor, como é que a gente usa o SWI para graduar um tumor, como é que a gente usa o SWI para ajudar no diagnóstico da esclerose múltipla. Tudo isso é muito novo, tudo isso o SWI está trazendo de bom pra gente. Cada um com suas particularidades. Essa aula de SWI super completa, tá bem legal lá dentro do curso. Quem participar eu tenho certeza que vai gostar, porque é bem legal e vocês vão entender um pouquinho disso do desafio. E lá no desafio eu vou apresentar todo o curso Princípios da Ressonância Magnética para vocês. Quem tiver interesse, vai ser muito legal. Isso aqui é um pouquinho do que tem lá, é um pouquinho das discussões que a gente traz, é um pouquinho de como você vai usar realmente a sequência a seu favor para chegar ao diagnóstico, que é o que a gente quer. No final, sempre é o que a gente quer, chegar no diagnóstico final, não é não? Para isso que a gente tem conversando aqui, estamos sempre conversando aqui. Obrigado, Átila. O projeto seu também é excelente, estou sempre acompanhando lá seu Instagram. Muito interessante, quem também trabalha com radiologia, recomendo acompanhar, que é muita informação de execução de exame, né, bastante importante, e sempre complementar a todo esse conteúdo mais médico, mas sem um não se faz o outro, né? E como eu sempre falo, em radiologia a gente trabalha na parceria, sempre. Então hoje a gente falou aqui sobre o SWI. Como ele vai te ajudar a dar efetivamente o diagnóstico de um hematoma. Então, não pensem mais só na tomografia, como a gente viu no início, naquele hematoma ali. Ah, meu Deus, é um hematoma. A gente já tem que projetar qual é a causa daquele hematoma. A gente já tem que projetar o que eu vou olhar, como eu vou olhar, em que sequência eu vou olhar. E a sequência chave para isso aqui é, sim,
O SWI é sim ela que vai te ajudar e dar muita informação. Silvinha arrasou. Pri aqui agradecendo, show. Eu que agradeço a vocês por estarem aqui. Antes da gente ir embora, eu quero falar de novo do que vai acontecer na segunda, terça e quarta da semana que vem no desafio do diagnóstico magnético. Quem ainda não se inscreveu, tá quase chegando a hora de vocês se inscreverem. Quando terminar a live, vai lá em cima, clica no link da bio, põe seu e-mail, entra no grupo do WhatsApp, você vai começar a receber as informações. Você vai começar a receber os e-mails com os links para todo mundo participar. Já separa a sua melhor ressonância. Eu adoro falar isso, que parece que a gente vai para uma festa e fala assim, pô, separa a minha melhor roupa? Então, é isso que a gente vai fazer na segunda-feira. Separa a sua melhor ressonância. Porque eu quero saber qual é a sua dúvida. Eu quero saber como você olha para aquela ressonância no primeiro dia e como você vai olhar para aquela ressonância no terceiro dia. Tenho certeza que vai ser totalmente diferente, que com certeza vocês vão conseguir decolar para fazer um exame melhor, vocês vão decolar para dar um laudo melhor, vocês vão decolar para chegar ao diagnóstico melhor lá no consultório de vocês, vocês estiverem cara a cara com o paciente ali, sozinhos, não tem jeito, é com vocês mesmos. Então, amanhã tem outra live, todo mundo fica de olho lá nos stories, eu vou botar qual é o tema amanhã, vou abrir uma caixinha agora. Então, já vou aceitando o tema e se eu conseguir adaptar alguma coisa para amanhã, a gente adapta. Amanhã de manhã vocês vão saber o que vai ser. Quem gostou dessa live, já compartilha com alguém, não esquece. Já falem do desafio também. Vai começar na segunda-feira, vocês vão ter todo o fim de semana aí para vocês se inscreverem. Vocês vão me ver falando aqui no Neurorádio, no canal, direto sobre isso. Tô esperando todo mundo aqui amanhã de novo nesse horário e... muito obrigada por vocês estarem aqui. Adoro ficar com vocês. Danilo, top. Cleiton falando, toda live é um aprendizado novo. Cleiton aqui trocando altas mensagens comigo, mas eu não consegui ajudar ele no que ele queria. Mas enfim, às vezes eu consigo, às vezes não dá. Mas o importante é a gente tentar sempre e crescer o nosso conhecimento juntos. Gente, super obrigada. Tô esperando vocês amanhã na live de aquecimento e segunda-feira no desafio. Não deixem de se inscrever lá no link da bio. Beijo, até amanhã.